taxas, calorias, quilowatts, gigabytes, traço de audiência, tração nas 4 rodas. E eu, o que faço com esses números? O que faço com esses números? Você fará uma viagem incrível. Quando eu terminar de contar, Atenção para a contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular. 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 2 mais 1, 3. Somar é muito fácil, vou mostrar pra você. Somar, contar, saber quanto vai dar. Juntar e botar tudo no mesmo lugar. 3 mais 2, 5. Com a mão eu brinco de somar. Somar é legal. Com os parâmetros, grandezas e medidas ganham destaque, ganham relevância, né? Porque esse tema se conecta com todos os demais. Quer dizer, o campo de grandezas e medidas se articula com o campo numérico, com o campo das figuras, das formas e também com o campo da estatística. Então ele é um campo integrador. E dentro das medidas a gente pode incluir o sistema monetário, porque o dinheiro pode ser entendido como uma medida do valor das coisas. Do ponto de vista da relevância social, esse tema é extremamente importante. A gente mede tudo o tempo inteiro. Há uma orientação bastante clara em todos os documentos oficiais que a gente tem hoje, do MEC, da Secretaria de Educação, para que se trabalhe, para que se explore as estimativas, aprender a estimar, né? E isso tem muito a ver com as medidas. As pessoas têm que ter ideia de quanto é um metro, né? Quanto é um metro? Um metro é mais ou menos isso aqui, né? E quanto é um centímetro? Centímetro é mais ou menos isso aqui. Quanto é um quilômetro? Bom, quanto é um quilômetro eu não tenho como mostrar, mas eu posso dizer, é quanto eu ando da minha casa até chegar na farmácia. Tá correto? Ela tem que ter alguma referência. A matemática tem uma presença bastante marcante na vida das pessoas porque ela está no mundo. O nosso mundo é bastante matematizado. Por isso a importância cada vez maior das pessoas aprenderem matemática na escola. Você já percebeu que a matemática está em tudo que a gente faz? Numa receita que você prepara, nas atividades físicas que você faz, os números sempre estão lá. Por que as crianças têm dificuldade em matemática? Durante a produção dos programas sobre a didática da disciplina, conversamos com vários alunos e professores. Assistimos aulas e perguntamos quais eram os obstáculos. E por que existem crianças que ficam emocionalmente perturbadas da matemática? A reação emocional da criança ela pode ser uma reação positiva, né, diante de algo que é prazeroso para ela. E o contrário também pode ser uma reação extremamente negativa diante de algo que é desagradável, que é aversivo para ela. Este é um passo inicial para a criança começar a confirmar algo que é dito na nossa cultura ocidental em diversos setores, que é matemática é algo extremamente difícil de aprender, né? Matemática não é para qualquer um, matemática é para gênios, ou pior ainda, homens são melhores que mulheres em matemática. Então a criança ela já vem mergulhada em informações como essa. A psicologia propõe que você sempre indique para a criança quais os significados, quais os sentidos, qual a utilidade daquilo. E comece por coisas muito simples, que ao mesmo tempo são interessantes para a criança, como, por exemplo, contar a história daquele conceito. O número, como é que surgiu a ideia de um número?
Sempre gostei de matemática, sempre gostei de aprender e tive boas notas, mas só quando eu comecei a participar nas Olimpíadas de Matemática, que são a competição com mais visibilidade a nível do ensino básico e secundário, é que eu me apaixonei verdadeiramente pela área. Ao passo que na escola nos são dadas certas ferramentas e nos são indicados exercícios onde basta aplicar essas ferramentas e nós não temos que pensar muito, as Olimpíadas de Matemática não têm exercícios. Não têm exercícios, mas sim problemas desafiantes, em que nós temos de ter um bom raciocínio lógico, pensar fora da caixa, ter uma ideia. E foi esse desafio que me motivou a aprender mais. Aquilo era difícil e eu não estava habituada a pensar, para ser sincera, mas foi realmente as Olimpíadas que me estimularam a aprender mais. Foi aí que eu me senti mesmo desafiada e, portanto, muito motivada para aprender. O que vocês acham que é a coisa mais desafiadora de ensinar matemática? Acho que o desafio principal é motivar as crianças, né? E por isso que a gente trabalha de maneira muito lúdica, muito didática, trabalha com jogos, com brincadeiras. Muitas vezes a gente aplica algumas situações divertidas e eles falam, pro, hoje não tem lição, a gente só vai brincar, quando eles não têm conhecimento da quantidade de conhecimento que eles adquiriram Eles gostam muito, eles aprendem melhor com situações envolvendo jogos, brincadeiras. Só a situação de você estar agrupado de uma maneira diferente. Num jogo, você tem toda uma situação de conhecimento físico, né? Do material, das regras, enfim, tem todo o conhecimento social, obviamente, etc. E você tem uma colocação de problemas que o jogo faz, né? E uma tomada de decisões, fazer cálculos, fazer escolhas. No caso do jogo, né, eu gosto de trabalhar em dois momentos, né? A experiência do jogar, de preferência sem teorização, sem cortes que afastam da situação do jogo, né? Viver a experiência do jogar mesmo, o ganhar, o perder, o entrar em contato com as regras. E um segundo momento, uma situação de reflexão sobre problemas ou recortes do jogo. Então, eu acho que essas duas partes se complementam bastante, porque a gente tem a experiência lúdica, né? A gente tem o sujeito como protagonista, né, das suas ações, o sujeito sem uma mediação, digamos, externa do professor, enfim, o sujeito por ele mesmo, ou a sua equipe, né, por ela mesma.
E outra situação em que você tem, né, a mediação do professor, a intencionalidade do professor dirigindo, né, através de recortes, através de certos problemas, colocando questões ou chamando a atenção para certas coisas que aconteceram na situação do jogo. Blessed days and the dark secret night, and I think to myself, what a wonderful world.